Você e sua família é massa, pastor. Obrigado, a minha amiga. pergunta é, qual foi o seu maior desafio como pastor? Tá, vamos lá. A minha idade sempre foi um desafio. Eu cheguei numa igreja um dia e quando eu fui pastor do EDESA, eu tocava no coral de sinos. Já viram um coral de sinos? Tá, eu tocava no coral de sinos. Eu toquei 9 anos como aluno. 9 anos eu toquei como aluno de internato. Aí eu já era pastor com 22 anos, mas eu era pastor de uma galera que tinha 17 anos. Então a idade era muito próxima, não é dessa. E naquele ano faltou um componente pro coral de sinos do EDESA. Calhou que faltou, me pediram para tocar. Eu cheguei na igreja tocando no coral de sinos com o mesmo uniforme da galera. Montamos as paradas, só que era uma igreja que a gente ia tocar, era um sábado de educação, a gente fez escola sabatina numa igreja e veio para o culto divino numa outra igreja. Aí eu cheguei na igreja, montei os sinos assim, de gravatinha borboleta com os meninos e tal. Aí dei a volta por fora da igreja, sentei na cadeira da plataforma, abaixei minha cabeça, fiz a minha oração. E quando eu levantei a minha cabeça, que eu olhei para a igreja, o primeiro ancião estava do meu lado, olhou e disse assim: um tanto de pastor naquele EDESA, mandaram você pregar pra gente? Aí eu olhei para ele: ô irmão, deixa Deus usar, tal, 22 anos. Eu tinha 3 meses como pastor. Aí ele disse: qual que é o seu nome? Eu falei: Leonardo. O que você faz lá? Aí eu falei: eu sou o pastor da igreja. Ele: pastorzão, bem-vindo, tal. Esse foi um desafio para mim, a minha idade. A minha idade, eu tenho 29 anos e eu tenho, esse é o 8º ano de ministério. Imagina com 22, 30 quilos a menos. Imagina? Então... Será eu. Eu não tinha... Tá bem. Eu não tinha nem barba para dizer que, né, que eu era presença. Aí eu sei que esse foi um desafio. Mas um outro desafio que eu enfrentei. Eu vou contar uma história prática. Vou contar sem nomes porque esse vídeo pode chegar para a pessoa. Embora que no meu coração esteja tudo resolvido e perdoado. Mas eu não sei se essa pessoa está em paz com Deus também com essa história. Eu me lembro que chegou a época que eu fui pro distrito. E no final daquele ano, o diretor do clube escolheu os meninos que iriam receber o PIN de excelência do Clube dos Bravadores. O manual administrativo do clube diz que essa é uma prerrogativa única e exclusivamente do diretor com a sua direção. Não é o pastor. Eu posso até achar que um outro menino da igreja mereça mais. Mas quem conviveu com o menino é o diretor. Você sabe, você foi do distrital. Beleza. Aconteceu que a filha de uma irmã não foi premiada. Não foi escolhida para usar o PIN de excelência. E naquele ano, ela ia para o 3º ano com o PIN de excelência. E o manual diz que uma criança que usa os 3 anos se torna um presente para ela. O PIN deixa de ser permanente. Isso aí. Então a mãe já estava naquela expectativa assim: o PIN de excelência da minha filha. O PIN de excelência vai ser permanente e tal. E naquele ano, não escolheram a menina. Na região em que eu estava, o regional havia colocado uma regra que cada clube da região, devido ao tamanho, tinha um número de pins. E deu 2 ou 3 pins para essa igreja em questão. Eu nem sonhando com história de pin para lá. Eles se resolveram para lá. De repente, toca o meu celular, uma segunda-feira, minha folga, eu atendi. E uma irmã já soltando os cachorros, essa irmã que a filha não tinha sido escolhida, falando tal, que eu tinha que intervir, o PIN da filha dela e tal e coisa. Aí eu liguei, falei: irmã, vou ligar pro diretor para entender, ele é líder da igreja, né? Aí liguei pro diretor, falei: irmão, o que aconteceu e tal, coisa. E ele me disse: pastor, eu tive um erro sim, eu tive um erro. Eu disse para a irmã que esse ano quem escolheu o PIN foi o regional, mas fui eu. Eu só queria me livrar dela, pastor. Assim, falou de boa. Eu só queria... Era um domingo à noite, eu queria ir para casa assistir televisão. E ela me parou na porta da igreja. E para me sair, eu falei: não. Esse ano foi a região. Sai fora. Chega a situação para mim dessa maneira. O diretor mentiu. Foi ele quem escolheu. Mas também a irmã não pode dizer que é a filha dela que vai escolher. Quem diz que quem vai escolher? Quem é que diz? Quem é que diz que vai escolher o PIN? Quem vai escolher o PIN? É o diretor. É o diretor. É o diretor. Eu entro nessa história. Pra quê, rapaz? Eu entro. E o diretor tá assim: pastor, se o senhor mandar eu dar o PIN pra filha dessa mulher, o senhor tira
toda a minha autonomia como líder. Porque senão qualquer pai que gritar agora, eu vou ter que dar PIN de excelência. Então imagina eu como líder. Eu tinha 24 para 25 anos, meu segundo distrito. Imagina eu como líder. Então, pastor, eu até posso dar o PIN para essa menina ano que vem. Se eu tenho que segurar a bomba comigo agora, eu não vou dar o PIN. Eu não vou dar o PIN. Não vou dar o PIN, não vou dar o PIN. E se der o PIN, eu até dou, mas eu vou ficar desacreditado sobre meus liderados e eu entrego a direção do clube. E aí foi ficando apertado, porque a gente não tinha ainda uma nova direção. Cara, pra resumir a história. Rapaz, eu tive que encarar a irmã e dizer, olha, não vai receber PIN. A sua filha não vai receber PIN. Gente, aí se tornou algo pessoal. Ela levou isso pro lado pessoal, dizendo que eu tava só puxando sardinha pro diretor do clube. E me mandou áudio desaforado do WhatsApp. E me xingou. E falou que eu não servia para ser pastor. E isso e aquilo. Que tinha contatos dentro da associação. E que ela iria fazer os devidos contatos para me tirar do distrito. Para ir. Gente, por incrível que pareça. Ela tava cheia, hein? O pior problema que eu tive no meu ministério até hoje não foi uma remoção, não foi um divórcio, não foi não. O pior problema que eu tive no meu ministério até hoje foi um PIN de excelência. Um PIN de excelência. Essa história foi parar na associação. Ela tava cheia, né? Ela foi. Não, outra coisa. E para resumir a história, enquanto eu estive lá, eu segurei o diretor e falei, cara, o inimigo tá fazendo isso para fechar nosso clube. Não vamos fechar o clube. Conta comigo. Pode deixar bater, eu vou apanhar. Pode deixar bater em mim, pode deixar o que for. E tal coisa, meu presidente me ligou, eu tive que contar a história. Tudo. Se tornou uma parada. Tira esse pastor daqui porque ele é ruim. Esse PIN de excelência, tira esse cara daqui. Foi assim. E aí, cara, enquanto eu estive lá, eu segurei o clube, graças a Deus. Ela tirou a filha do clube. Esteve meio ausente da igreja. Por que eu tô contando essa história? Um dia eu ainda tinha muita mágoa, eu chorei muito por causa disso. Eu falava assim em casa, cara, eu acho que eu não mereço isso. Eu tô tentando só ajudar, isso não tem nada a ver comigo. Então, quando ela começou a me ofender particularmente, né, e tal, e eu entendo qualquer situação pessoal que ela tenha tido com o diretor, mas eu não tinha a ver com o problema, eu só tava tentando resolver. E a minha resposta para ela foi assim, irmã, esse ano a sua filha não vai ganhar, porque o manual administrativo diz que quem escolhe é o diretor. Se a senhora quer escolher, então a senhora tem que virar diretora. É só isso. Essa foi a minha resposta. Eu não tinha como fazer outra coisa. Exato. Então, eu falei isso. E eu sei que aquilo, por algum tempo, me doeu. Eu, por algum tempo, não tinha vontade de conversar com a irmã. E tudo, até que eu descobri que ela ficou de Covid. Nesse distrito, o Covid surgiu. Estava nesse distrito. E eu pensava comigo, o céu é o mesmo, cara. Eu não posso... Tem diferença com essa irmã. Eu não posso. É injusto. Como líder, que eu quero influenciar as pessoas, é injusto eu ficar com essa... E aí eu, bondosamente, com todo o amor do meu coração, peguei o celular, fiz uma oração a Deus por ela. Ela estava entubada, estava mal. E só oração mesmo. E mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, irmã, a gente teve diferença, mas eu não tenho nada contra a senhora. Eu tô te mandando essa mensagem, eu espero que a senhora tenha tempo de ler. Ela saiu dessa, ficou bem, leu a mensagem e não me respondeu. Já apareceu azulzinho lá. E eu voltei nesse distrito depois para fazer batismo, cumprimentei a irmã, abracei. Mas não se tornou minha fã. Não tem problema. Não. Mas o meu maior desafio do ministério foi. Ó, você que é diretor de clube. A minha esposa acompanhou muito aqui, ó. Minha esposa viu a gente sofrendo. Você resolveu da melhor forma. Obrigado, amor. Você resolveu da melhor forma. Deus te deu muita sabedoria. Foi muito difícil na época. Foi muito ofensivo. Um sábado de manhã, as palavras foram tão pesadas que eu subi ao púlpito para pregar e eu desabei em chorar. Na frente da igreja. Que eu ficava lembrando da irmã me ofendendo. Foi muito ofensivo. E eu achava que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu só entrei para resolver a parada e, como não foi do jeito que ela queria, ela me chamou de parcial. Enfim, Pastor, passou. Você tá